Vamos lá? Vamos falar sobre o pedido do Ministério Público, né, para afastar o diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, que é o diretor-geral da PRF, e você sabe por quê, né? Por conta de toda aquela conversa, enfim, essas situações, a operação da Polícia da PRF no dia da eleição. Pode rodar a matéria aí, diretor. Põe no ar. O Ministério Público Federal pediu um afastamento cautelar por 90 dias do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O pedido se baseia em um ato suposto de uma improbidade administrativa. Vasquez estava no comando do efetivo policial durante as eleições presidencial e o protesto realizados após o segundo turno que bloquearam rodovias no país. Ele também declarou e pediu votos para Jair Bolsonaro nas redes sociais. Para o MPF, o diretor-geral da corporação fez o uso indevido do cargo com desvio de finalidade, bem como símbolos e a imagem da Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de favorecer a reeleição de Jair Bolsonaro. Em nota, o MPF diz, abre aspas, é notório que após o anúncio dos resultados das eleições, instalou-se no país um clima de instabilidade, o qual demandou a atuação imediata de vários órgãos. Não se pode afastar de plano que as manifestantes preferenciais do requerido tenham influenciado e possam vir a influenciar a condução das ações da Polícia Rodoviária Federal durante estes momentos de crise. Fecha aspas. Muito bem, Arnaldo, seu comentário rapidamente, bem objetivo sobre essa situação. Já era esperado, né? Assim, já se cogitava já há algum tempo isso, por conta de tudo que aconteceu, de que esse rapaz aí, ele seria, esse diretor da PRF, ele seria enquadrado por alguém, né? Ele ia ter que responder pelas ações da PRF, principalmente no dia da eleição e no Nordeste, né? Então, o Ministério Público está em cima dele, porque uma das coisas que ele atuou direto na eleição. No segundo turno, ele meteu blitz no Nordeste inteiro para impedir que os eleitores pudessem trafegar pelas estradas e irem votar. Ele fez isso no Nordeste. Então, é óbvio que ele tem que ser responsabilizado e cometer o crime eleitoral, além de uma lista muito grande de BOs que ele tem. Ele agrediu um frentista um tempo desse, pagou R$52 mil de indenização, responde processo administrativo por desvio de recurso, certo? E um monte de outras coisas. Eu não sei. Mas eu sei, eu estou falando. Você pergunta para mim certo, eu não sei. Não, eu estou falando. Tá, então eu tô falando, mas eu sei, porque... Nós somos querendo me colocar nas suas lambanças, você não vai levar, não. É só dar um Google aí em cima dele que você sabe os BO do cara. Pronto. Ricardo, você acha que ele prevaricou mesmo? Tem que ser cobrado? Como é que é? Não, é mais uma pessoa exercendo o seu direito de se expressar e tendo o seu direito aí suprimido, né? Violentado aí pelo STF, agora MPF. Então, o que a gente vê é isso. Cada vez mais a gente está perdendo o nosso direito constitucional de se expressar, a nossa liberdade. Isso está sendo tolhida e de forma sem precedente. Mas ninguém está falando de expressão, está falando de ação do cara. Ele se expressou, na matéria diz que ele se expressou nas redes sociais e por conta disso ele teve uma manifestação nas redes sociais. Está sendo aí investigado, enfim. Então, eu acho que... as blitz que eles botou no Nordeste? Não, na matéria não falou em blitz. Falou que por conta de ele ter se expressado nas redes sociais... O senador está falando aqui que na matéria fala. Fala em blitz. Mas fala nas redes sociais. Então, também. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o direito de expressão, a liberdade de pensar, de se manifestar, é um direito que está na Constituição, está assegurado. Não, mas ele era o PRF, é diretor não sei de quê, então ele não pode. Pode, ele acima de tudo, ele é um cidadão, exercendo o seu direito de escolher o seu candidato, o direito de manifestar o seu apoio. Isso é completamente válido no Estado Democrático de Direito. Amir, seu comentário sobre... Olha, eu acho que a gente tem que se ater aos fatos. A realidade, se a gente ficar... imaginando e fazendo assim uma análise em cima do que a gente imagina, só apenas não tem sentido. Nós temos que... Ele prevaricou, claro, ele não é a manifestação porque ele é servidor público, política, né? Ele é servidor público no exercício do cargo, ele perseguiu claramente lá no Nordeste, com vistorias assim
abusivas e exclusivamente os petistas. Quem era Bolsonaro com a bandeira Bolsonaro passava direto. Então, quer dizer, ele politizou a sua ação, que é uma ação importante, é uma ação de Estado, é uma função de Estado, ele não podia colocar a favor de um ou de outro. Ele pode manifestar, dizer, vou votar em A ou em B, eu não estou criticando isso. E ele não é apenas para dizer que ele tem esse perfil e nesse perfil agiu na função tão importante que é de Ele é só mais um dos bolsonaristas que estão sendo perseguidos. Só mais um dos bolsonaristas. Não, mas não é manifestação, não é do pensamento, não é a manifestação, a liberdade de expressão. Não, gente, uma coisa é a liberdade de expressão, de escolha, mas uma outra situação é o que ele promoveu, uma ação, né? Uma perseguição aos eleitores, fundamentalmente no Nordeste do Lula. Né? Então, Chico Holanda, teve perseguição mesmo ou não, no seu entendimento? Veja só, se houve perseguição, eu digo o seguinte, vamos apurar então, mas desde que seja também apurado do lado. Quando o STF, não o STF, alguns ministros do STF, durante a campanha, tá, foram tendenciosos para a esquerda, tá, se for julgar todos, for investigar todos, eu concordo. Agora, porque só o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, por ser bolsonarista, ele vai ser investigado. Tá? Então, mas quem está pedindo é o STF. Quem está pedindo é o Ministério, é Aras. Pois é, então o Aras também tem que pedir também os ministros do STF e do Supremo Tribunal Eleitoral, que durante a campanha desse ano, tá, praticamente só faltaram declarar voto. Tá, só faltaram declarar voto. Mas o Brasil todo, não só eu digo não, se não fosse isso, não tinha praticamente... Está dividido o Brasil. Foi diferença de menos de 1%. Se não fosse por isso, nós tínhamos hoje milhões de pessoas nas ruas. Tá? Por quê? Eu não estou dizendo aqui que houve fraude nas urnas, mas só a maneira que os ministros trataram durante a campanha deixou essa população indignada e é por isso que está acontecendo o que está acontecendo hoje, defendendo a nossa pátria, defendendo a família e nossa liberdade. Renan, sua vez. Assim, sobre essa questão da investigação e também da apuração solicitada pelo MPF, é necessário porque, da seguinte forma, quando você é investido em um cargo, você é um diretor-geral, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente reiterar que as manifestações políticas partidárias, elas cabem, né, à população em geral, mas os agentes públicos devem tomar cuidado com essas manifestações. Isso vale para todo mundo. Isso vale para os ministros do STF, ministros do STJ, juízes, desembargadores, tanto que aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nós temos juízes e desembargadores que você pode observar a prudência, o respeito às instituições e também a ausência de manifestação política até definida mesmo pelo CNJ. Então, são essas as situações que devem ser ponderadas para que a gente estabeleça que os agentes públicos exerçam sua função não com desvio de finalidade, não perseguindo ninguém e não atacando a nossa democracia. E é importante salientar também que na atribuição dele, na atribuição que lhe foi conferida, ainda não obtive essa informação, no sentido de que as interrupções no trânsito que ele causou foram simplesmente para perseguir. Não foi, pelo que está sendo ventilado, não foi dessa forma. Foram para investigar trânsito irregular de veículos, problemas de transporte irregular também, isso, que é vedado também. Então nós temos no dia da eleição. Sim, né? mas foi, exatamente. A gente tem que rotina. Exatamente. A gente tem que checar isso para não também, porque ninguém foi impedido de votar. Isso aí saiu nos sites oficiais, site da imprensa oficial no Brasil, que ninguém foi impedido de votar. Então, se não houve dano, se não houve problema... O próprio Alexandre de Moraes falou então, isso. Exato. Então, o que eu vislumbro é o seguinte, a gente tem que ponderar, a gente não pode também entrar na paixão e querer condenar as pessoas a qualquer custo. Tem que ser apurado? Tem que ser apurado.
e ainda mais agora nas Eu manifestações. só defendi etc. a apuração. Mas só nós isso. temos que apurar. Mas aí, pedir o afastamento prévio, acho que talvez seja um excesso. Zezinho, sua vez. Olha, gente, eu acho que eu já falei, olha, esse final de semana, Buiú, ele teve um momento de fama dele e ele continuou comediante. Ele, ó, se você quiser um comediante para você animar Buiú, eu indico. Eu vou até mandar o telefone. Me perguntaram, vem cá, a picanha do Buiú é boa? Eu digo, é muito boa. E a feijoada, que não sei... Falaram, eu digo, ó, ele, como comentarista, ele é um bom feijoeiro. É porque ele, nas horas vagas, ele dá essa de comediante. Eu já pedi perdão pro Buiú aqui e vou pedir, porque é o seguinte, a gente está falando sobre... ele fala como se tivesse as eleições, comprometeu, era para ter... Rapaz, o que aconteceu? Quem está falando isso, Zezinho? Não, você, a sua fala... Eu falei o quê? Você falou... Eu falei que o cara fez blitz no Nordeste, no dia da eleição. É muito normal, né? Blitz, a gente vê blitz toda hora. Principalmente no dia da eleição, né? Toda hora, todo dia Zezinho, tem. pelo amor de Deus, não passa... é rotina, né? Não seja ridículo, Zezinho, para. Eu sei, agora ele tá se irritando, ó. Tá estressadinho. Não, tô irritando não, porque você tá falando bobagem. Gente, ele tem um coração grande, fique tranquilo, não é vocês aí de que coração grande ou não coração grande. Mas pera aí, deixa eu terminar. Calma, é questão de você, que é meu amigo, eu gosto muito de você, você sabe que eu te amo. Eu sei. Depois pode ficar falando mal de você, você passando vergonha, você falando... Não, porque você virou comediante. Mas vamos ali, vamos aqui, vamos finalizar aqui. Na verdade, ele foi chamado por Alexandre de Moraes e deu um relatório. Como é o nome dele? O superintendente da PRF. Silvinei. É isso. Diretor-geral. O diretor-geral. Ele deu o relatório, porque essas blitz do dia das eleições é normal, acontece e aconteceu. Agora, Lula foi bem votado do Nordeste, não tem o que questionar. Faltando nem 2 meses, 45 dias, pedir afastamento, é jogar para a plateia, não comprometeu o resultado das eleições, para quê? Depois se apura. Mas agora pediu o afastamento. Então, Buiú, vamos ter compromisso com os fatos, Buiú. Zezinho, Agora, é importante dizer que quem está queria pedindo falar. isso é o Ministério Público Federal. Queria pontuar Quer uma dizer, coisa assim. Eu apenas estou... Vai lá. Queria pontuar uma situação a respeito dessa fala, Zezinho. Me parece mais que é para agradar a plateia, né? O procurador-geral tá querendo afastar o diretor-geral da PRF, mas eu acho que é mais uma situação de agradar o novo governo que está entrando aí. Eu sinto que é essa a situação. Muito bem. Matéria diz aqui, o Buiú pediu... 2 segundinhos. Só devagar, Buiú. Calma, coração. Calma. Você está tomando teu Lexotan ainda? Eu não tomo. Não, dê Rivotril para ele. Buiú tá precisando de Rivotril. Gente, perdoe Buiú. Ele não é aquilo. Aquilo é só bravata. Vamos lá, Buiú. 30 segundos. Fica à vontade. Aqui, no domingo, data do segundo turno das eleições, Vax foi intimado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a dar explicações sobre a abordagem de veículos pela PRF que teria dificultado a chegada de eleitores aos colégios para votação. Paranaense Vax tem 47 anos, é servidor da PRF desde 1995 e, segundo informação oficial da PRF, é graduado em Ciências Econômicas, Direito, Administração... Ele cometeu um crime, ele extrapolou. Mas 56 ônibus, Buiú, ele precisava parar. Se ele quisesse parar as eleições, ele precisava parar mais de 50 Mas quem mil está ônibus. falando em parar aqui, fala em dificultar. Não dificultou nada. O povo foi votar, Buiú. É normal, né? Não, normal as operações da É a Polícia função Rodoviária do servidor público, Não, né, a função da né? Polícia Rodoviária Federal é zelar pela segurança no trânsito. Essa é a função, zelar pela segurança, pelo respeito à norma, pelo respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. A gente tem que entender Mas isso, ninguém está Buiú. falando aqui de Não. PRF. Nós estamos falando da atitude de um servidor público. Não, nós estamos falando da Não tô atitude falando da de PRF. Não, com você certeza. está falando, Sim, eu não. Não, mas quem faz a operação é quem? Quem obedece ordens é quem? Eles obedeceram a ordem. Obedecer a ordem do diretor. servidor público, né? Sim, com certeza. Então, beleza. Então, eles não têm culpa de nada. Não, mas e se estivesse fazendo uma operação e Mas se o não cara tem culpa? sobreviesse Mas a ordem? o outro cara tem culpa? Muito bem, Chico, vamos lá. Você pediu um direito. Primeiro, resposta, não, porque você não foi citado, mas você pediu primeiro para falar é proibido fazer tráfico exatamente de eleitores, né? Então isso é normal no Nordeste, principalmente, fazer muito isso. Não, tá? mas para essa eleição. Para essa eleição. Tá. E esse caso precisa ser o seguinte: se o carro, se o ônibus tiver documento atrasado, bem, fazer o quê?
tinha que estar o quê? Se os documentos tivessem em dias, e mesmo assim a Polícia Rodoviária Federal retesse, aí eu concordo. Mas isso não saiu essa informação. Dia da eleição, né? Não. Você anda aqui pro interior, eu ando pro interior constantemente, a Só Polícia no Rodoviária Federal Nordeste? está parando. Não, é no Brasil todo. Não, o dia que foi feito só no Nordeste. Não, Duil, não. Arnaldo, Isso é narrativa. Arnaldo, Isso é se narrativa. 56 ônibus tivessem parado e não essas tô falando pessoas questão não de tivessem ônibus, votado, não ia mudar em nada, porque isso não representa nada. 56 ônibus, se essas pessoas não tivessem votado, não ia mudar em nada na eleição. Então, eu não sei por que esse alarme grande, dificultou. Eu concordo com não, você, eu estou colocando na pior das atitude hipóteses. serve- Eu estou colocando na pior das hipóteses, o que não aconteceu. Não aconteceu. você Essas tava pessoas lá? votaram. 56. Votaram. Isso já foi falado, já foi dado entrevista. E por que Todas que essas o pessoas e por que votaram. que o TSE então eu não sei convocou por que ele? esse alarme achando que essas pessoas Não, estavam tô falando, dificultando se cada ônibus- o olha só, acesso muito dos bem. nordestinos. Se cada às ônibus urnas. tiver 50 Não teve pessoas, isso. não dá 3 mil Por que que o pessoas. Ministério 3 mil Público tá pessoas. convocando o cara? Senhores, O Ministério Público é um bando de idiota que não tem o que fazer e convocou o cara lá só Senhores, pra... Pra Esse é agradar, o Gustavo pra Diniz. agradar, Buiu. agradar quem? corta o microfone de todo mundo aí, ô diretor. Isso, corta. Isso, valeu. Corta o microfone de todo mundo. Vai ter mais feriado até o fim do ano, tá? Porque daí chamar, viu, Zezinho? Chamar todo esse povo aí, porque eles adoram o feriado, né? Vem no pique, vem no embalo, né? E só uma coisa engraçada que eu lembrei aqui, interessante, que o Chico Holanda falou ali, a PRF faz a inspeção, o Renan também diz, faz a inspeção nos ônibus, aquela coisa toda de rotina. Tem uma fonte minha da PRF, não vou dizer o nome, né? Mas quando trocou a gestão do Nazif e depois entrou o Hildo, esse PRF me disse, Cícero, se a gente fosse fazer inspeção nos ônibus, não é o caso agora, mas se fosse fazer inspeção lá atrás, nos ônibus que transportavam as crianças, não ia ter aluno estudando, né? Porque era tudo uma cacaiaga, cacaiada, umas fubicas, umas sucatas, e era o que tinha, né? Era o que tinha.